Vamos lá, Brasil, Fábio Alvarenga, neste sábado aqui trazendo para vocês com exclusividade novas notícias, notícias urgentíssimas de última hora. A única coisa que eu peço é que você, por gentileza, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, porque aqui a confiabilidade em nosso jornalismo traz a fonte na tela. O que acontece? Olha só aqui a repercussão nos Estados Unidos após as reuniões que aconteceram em portas fechadas entre Eduardo Bolsonaro e os representantes do governo Trump, como eu falei para vocês em vídeos anteriores. Então, gente, na realidade, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou nas suas redes sociais uma imagem tirada durante o encontro com Scott, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. De acordo com o deputado, o encontro ocorreu na quarta-feira e vem se estendendo até o dia de ontem. Então teve várias reuniões ali com Eduardo Bolsonaro e os representantes da Casa Branca. Claro, o encontro que aconteceu com o representante do Tesouro foi na quarta-feira, mas houve outras reuniões. O que acontece? Olha só a bomba aqui, ó, entre aspas. Tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott, escreveu Eduardo Bolsonaro em uma publicação no X. É uma oportunidade, diz ele, única, poder conversar sobre o Brasil e a América com alguém tão preparado. Esse encontro aí, na realidade, não surgiram só assuntos de sanções, mas outros assuntos cujo próprio Eduardo Bolsonaro diz que, na realidade, aprendeu muito com uma pessoa bem preparada. Só que o pior vem agora para o Brasil. Graças a Deus, não para nós que estamos do lado errado da coisa. O governo do presidente americano Trump, então, após essas reuniões que aconteceram, estuda realmente adotar novas medidas punitivas contra integrantes do judiciário brasileiro. Após as reuniões que aconteceram com Eduardo Bolsonaro, os representantes do governo Trump ficaram assustados com as decisões que ainda continuam acontecendo no Brasil. Porque se o Brasil realmente fosse um país que respeitasse a sua Constituição, digo isso dos representantes dos três poderes, porque aos três poderes que estão mancomunados, rapidamente o sancionado já seria expulso da Suprema Corte. Entre os alvos, então, diz o jornal, potenciais, está a advogada Viviane Barsi de Moraes, que é a esposa do sancionado, além dos demais magistrados da primeira turma. Como eu falei para vocês, os magistrados da primeira turma poderão cair na Lei Magnitsky se continuarem, lembram que eu falava para vocês? Se continuarem dando canetadas por trás em apoio ao sancionado, que está infringindo a Constituição constantemente. Primeiro, o artigo 53 da Constituição diz que todo parlamentar que fala, que expõe opinião, as decisões dele são invioláveis. Ponto, meu irmão. Se a Constituição não vale para respaldar o direito de um parlamentar eleito pelo povo, imagina nós que estamos aqui embaixo. Muito bem. O colegiado da primeira turma, que em sua maioria pode cair na Lei Magnitsky, é formado por nada mais, nada menos do que Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino. Já o Fux, por que o Fux ainda não entrou na Lei Magnitsky? Porque o Fux despertou dessa Matrix aí em tempo hábil para poder reverter as suas ideias e decisões. No entanto, vocês viram ali o que aconteceu no bate-boca entre Fux e Barroso. Fux começou a entender ali, meu irmão, que não vale a pena agir do lado dos comunistas. Segundo fontes próximas à Casa Branca,
A ideia é recorrer novamente à Lei Magnitsky, instrumento jurídico que já foi usado contra o Moraes. Caso o Bolsonaro seja condenado, inclusive nós vamos ver aí nos próximos 2 meses se eles vão realmente arrebentar a corda com os Estados Unidos ou anular essa farsa de pseudo-golpe, como diz o próprio pastor Silas Malafaia. É aí que nós vamos ver se eles vão entrar nessa corda bamba ou não. No entanto, o próprio Eduardo Bolsonaro já vem avisando aqui, entre aspas, que os laços de amizade entre Brasil e os Estados Unidos se fortaleçam ainda mais. Então, quem está representando o Brasil, já que nós não temos uma pessoa competente no executivo para isso, é o próprio Eduardo Bolsonaro. Isso daí é bem verdade e é o que nós estamos vendo acontecer dentro da nossa nação. Então, essa reunião urgente que aconteceu entre os representantes da Casa Branca e o Eduardo Bolsonaro fortalece, sim, a base da direita conservadora no Brasil, do cristianismo, da fé, da palavra de Deus, da igreja. Gente, o encontro entre Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro com outros representantes da Casa Branca, além do representante do Tesouro, deixou aí a reunião com Haddad cancelada. E o ministro culpou forças externas direita. Agora, não adianta o Haddad e o papai Lula ficarem em pânico jogando a culpa em Eduardo Bolsonaro da incompetência que ele tem como gestor do executivo. É isso que nós estamos aqui, inclusive querendo abrir os olhos de vocês, porque vocês precisam entenderem que na realidade o Brasil ele pode dar um passo além e só depende de nós. Então é isso que nós estamos aqui mostrando para vocês, que a realidade é mais séria do que nós poderíamos imaginar. Agora, um outro detalhe importantíssimo que vem aí mostrando para nós que, de fato, o Brasil pode mudar é o seguinte: as pessoas elas precisam entender que a nossa Constituição Federal, ela sendo pisada, ela sendo rasgada nas entrelinhas aqui, claro, entre aspas, de um modo figurativo, cuja muitos não respeitam, inclusive dos poderes, faz sim, gente, o Brasil ser mal visto lá fora, nos países de primeiro mundo, principalmente os países da Europa e da América Latina também, porque a Argentina, olha só a Argentina que bacana, com Milei no comando, olha como que está a economia da Argentina, o país evoluindo e por aí vai. Então o pontapé inicial nosso nessa batalha, nesse, entre aspas, cabo de guerra que com certeza vai vencer o lado do bem, eu não tenho dúvidas disso, mostra para mim e para você que nós temos a faca e o queijo em mãos e só depende de nós fazermos a diferença necessária para que o Brasil saia desse retrocesso, entendem? Então é simples assim, não tem dificuldade, não tem mimimi, não tem blá 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 em cima de pontos positivos que o nosso Brasil vai começar, se Deus quiser, a encontrar dentro dos fatos já discutidos, não só nos Estados Unidos, mas também pela base da direita conservadora no Congresso americano. Então, neste sábado, 16/8, tem notícia e eu quero que vocês apoiem o Fábio Alvarenga e o canal Direto no Assunto, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Daqui a pouquinho eu volto aqui para atualizar vocês.